Então vamos lá, galera, para a segunda parte da aula de circulação venosa cerebral. Nessa aula nós vamos nos ater mais aos seios venosos durais. É uma aula um pouco mais complexa, então eu preciso da sua atenção completa nesse momento, ok? Então vamos lá. Lembrando para vocês, antes da gente começar a falar especificamente sobre cada seio venoso, lembrar que os seios venosos durais, eles são formados a partir de espaço entre as duas camadas da dura mater, a camada meninge e a camada periosteal. É um grande canal de sangue venoso, ok? Vamos lá. Um dos principais seios venosos é o seio sagital superior. A gente já viu esse seio na aula de meninge, porque ele acompanha uma reflexão da dura mater, que é a foice, tá? Chamado de seio sagital superior, porque ele está no eixo sagital, tá? Abaixo da sutura sagital, bem na fissura interhemisférica, ok? Esse amplo canal venoso, ok? Ele vai terminar, nós vamos ver na frente, num outro canal venoso importantíssimo, que é a confluência dos seios, tá? Então, aqui uma outra figura, reiterando a relação importantíssima da foice cerebral com o seio sagital superior, tá? Numa figura mais realística, nós vemos aqui, ó, o seio sagital superior, bem na fissura interhemisférica, dividindo os dois hemisférios cerebrais, um amplo canal venoso que recebe uma imensidão de vasos da superfície cerebral. E aqui uma imagem de venografia, tá? Na verdade, a parte venosa do exame de arteriografia, onde a gente pode ver em detalhe, né, o seio sagital superior altamente marcado, né, denotando um grande fluxo de sangue por esse canal, ok? Aqui, ó, e o finalzinho dele na confluência dos seios. Outro seio importante, que é um pouco menor de volume do que o seio sagital superior, é o seio sagital inferior. Esse seio, ele está na borda livre da foice, certo? Ele participa majoritariamente da drenagem venosa profunda, ok? E ele termina aqui num outro seio, tá? Vocês vão ver que é um grande network, que esse sistema venoso ele está o tempo todo se conectando, criando atalhos, para que sempre o sangue cerebral ele possa ser escoado, tá? A gente da neurocirurgia até costuma ter uma regra que geralmente neurocirurgião não tem medo de artéria, neurocirurgião tem medo de veia, porque veia é imprevisível. Se a gente lesa uma veia importante durante o ato cirúrgico, é imprevisível qual é a repercussão clínica que a gente pode ter. A gente pode ter desde o nada, porque existe esse grande network, ou se por acaso, infelizmente, aquela veia for a via principal da drenagem de algumas estruturas, o paciente acaba evoluindo com infarto de uma área bastante extensa. Então, sempre lembrar disso. De maneira geral, a circulação venosa cerebral, ela se interconecta o tempo todo. Bom, nessa figura aqui, também mais realística, a gente pode ver aqui, ó, o seio sagital inferior, ok? E se vocês lembrarem da aula passada, vamos lá, que veia essa aqui, ó, do sistema venoso profundo, veia cerebral interna. E aqui, ó, veia basal de Rosenthal, terminando aonde? Na veia cerebral magna. Então, relembre, olha, temos uma conexão aqui de tanto das veias do sistema venoso profundo quanto um seio venoso dural importante, que é o seio sagital inferior, tá? E aqui, novamente, a gente vê, né, o seio sagital superior, que a gente já tinha visto, e aqui, ó, o seio sagital inferior, perfeito? Vamos lá.
Outro seio importante. O seio sagital inferior que a gente acabou de ver, ele desemboca num seio único que está bem centralizado na tenda do cerebelo, tá? Esse seio é denominado seio reto, justamente porque ele é reto e ocupa uma posição central, tá? E esse seio reto, ele faz uma conexão também nessa confluência dos seios, tá? Que a gente vai ver mais posteriormente. Mostrando aqui mais uma vez, tá? Ó, e quem desemboca aqui, outra parte importante da circulação venosa, é a veia de Galeno, também drena juntamente com o seio sagital inferior para o seio reto, ok? Aqui, ó, só para a gente ver essa relação com a tenda do cerebelo. Olha aqui o seio reto, né, ocupando uma posição bem central nessa outra reflexão da dura mater, que é a tenda do cerebelo. Os seios sempre vão estar relacionados com a dura. Por quê? Porque os seios são canais venosos formados entre as camadas da dura mater. Bom, nessa figura, nós temos a superfície medial do cérebro, onde a gente pode ver em mais detalhe aqui, ó, o seio reto, tá? Ocupando uma posição central, tá? Juntamente à tenda do cerebelo. Lembrar, ó, que aqui nós temos a veia cerebral magna desembocando aqui, ó, diretamente no seio reto. E agora nós vamos falar de um seio extremamente importante, crucial para a circulação venosa cerebral, e que infelizmente pode ser alvo de trombose com frequência. Então, vocês imaginem a repercussão clínica de uma trombose no seio, que é uma das principais vias de escoamento do sangue venoso do cérebro. Vamos lá, são dois, tá? Nós temos o seio transverso direito e o esquerdo. Eles são dois canais gigantescos da dura mater e que estão em íntimo contato com a confluência dos seios. Eles estão recebendo sangue de uma vasta gama de rede venosa. Tá, ó. Aqui a gente pode ver e vamos lá agora fazer uma conexão com a aula da parte 1. Vocês lembram o nome dessa veia aqui, ó, que a gente falou na outra aula? É a veia anastomótica inferior, ou a veia de Labé. Ela justamente faz essa conexão do sistema venoso superficial diretamente com o seio transverso, que é uma das principais vias de escoamento do sangue, certo? Então a gente vê, ó, seio sagital superior se conecta aqui também através da confluência dos seios. O seio sagital inferior também se conecta. A veia de Labé, ou seja, o seio transverso, ele recebe um aporte enorme de veias que estão drenando para ele, para que ele possa escoar esse sangue. Aqui numa visão mais realística também, o que é importante a gente também visualizar? O seio transverso, ele também é um marco anatômico dos compartimentos supratentorial e infratentorial. Então, nos meus acessos, se eu quero, por exemplo, abordar o lobo occipital, eu sei que eu tenho que ir acima do seio transverso. Se eu quero uma abordagem cerebelar, eu tenho que ir o seio transverso, infratentorial, né? Então, o seio transverso ele serve como um importante marco anatômico na subdivisão desses dois compartimentos. Tá? Aqui numa venografia, né? A gente vendo aqui, ó, o seio sagital superior e os dois imponentes seio transverso, ok? Isso aqui é muito importante, tá, gente? Vocês guardarem essa imagem. E aqui a gente vê quem desenhado, ó, cerebelo, né? A gente sabe que abaixo daqui nós temos o compartimento infratentorial
e acima daqui nós temos o compartimento supratentorial. E isso é importante, inclusive, para a gente localizar, topografar lesões. Tá ok? Vamos lá. A confluência dos seios é um grande lago venoso que recebe vários seios importantes de uma só vez. Então, a confluência dos seios recebe seio sagital superior, recebe o seio reto, recebe os dois seios transversos, né? Conecta os seios transversos. Então, o afluxo de sangue ali é absurdo, tá? A confluência dos seios também pode ser chamada de torcular de Herófilo, que foi quem descreveu esse marco anatômico. Então, aqui na venografia, nós conseguimos identificar esse ponto. É perigoso mexer aqui? Claro! Importantíssimo! Importantíssimo marco para a circulação venosa. Uma lesão na confluência dos seios compromete de maneira grave toda a circulação venosa, gerando um grande engurgitamento no cérebro. Ok, então nós já estamos vendo, né, uma grande variedade de seios e o que a gente está tentando no fim das contas? Todo esse sangue venoso que está pobre em oxigênio, ele tem que retornar à circulação, né, pulmonar e sistêmica para poder se reoxigenar. Então vamos lá. Seio sagital superior, seio sagital inferior, seio reto, confluências dos seios, seio transverso, e do seio transverso vai para quem? Vai para o seio sigmoide, que é um seio em formato de sifão que vai fazer conexão direta com outra estrutura venosa importante que a gente vai ver mais para frente, que é a veia jugular interna. Muitos desses seios que a gente falou é da circulação posterior, drenando aqui, ó, o que a gente chama de fossa inferior, tá? Ou fossa posterior. E aqui, e a drenagem aqui mais do terço médio e do terço anterior do crânio? Nós temos também alguns seios importantes. Um deles é o seio esfenoparietal, que ele está bem na borda, na transição da fossa craniana anterior e da fossa média, terço anterior e terço médio, ok? Então, esse aqui são os senos esfenoparietal, justamente porque eles estão aqui, ó, seguindo o osso esfenoidal. Vamos parar agora. Se você está cansado, respira, toma uma dose de café e presta bastante atenção nessa estrutura, que é uma estrutura pequena, mas com uma importância clínica, tá? Fundamental. E uma importância anatômica também crucial para o entendimento de vários problemas clínicos que a gente encontra na nossa vida diária. Bom, o seio cavernoso é um lago. Da mesma forma que a confluência dos seios é um lago venoso importante, o seio cavernoso é outro lago venoso importantíssimo, tá? Que vai estar na fossa média. Por que esse seio cavernoso é tão importante? Porque existe tanto estrutura vascular quanto nervosa que passam por dentro desse lago venoso. Então, é uma estrutura pequenininha, cheia de relações anatômicas importantíssimas, tá? Então, aqui, ó, para a gente só ratificar a posição do seio cavernoso, ele está do lado, ó, da célula túrcica. Quem vai estar aqui no meio? Hipófise, a glândula hipófise com a haste. Perfeito? E por que a gente falou que o seio cavernoso é extremamente importante? Ele é a única local do organismo que existe uma artéria atravessando o interior de uma veia, tá? Então, nesse canal venoso, nós temos algumas estruturas vasculares e nervosas que atravessam esse seio cavernoso. E vamos lá identificá-los. Aqui, ó, nós temos a artéria carótida interna, mais especificamente no segmento cavernoso, ok? Ela atravessa o seio cavernoso. E nós temos também alguns nervos importantes
tá? Que fazem parte desse conteúdo do seio cavernoso. Lembrando aqui, ó, a relação da célula túrcica com os dois seios cavernosos, ok? E aqui, ó, a glândula hipófise. Então, a gente aqui, ó, célula túrcica, aqui nós temos parte da glândula e aqui nós temos os seios cavernosos. Nós temos alguns nervos que passam aqui. Então, vamos lá, esse assunto é importantíssimo. O conteúdo do seio cavernoso. Tem que saber? Sim! Então, é importante, gritando aí para vocês, a gente está parando, né, gastando tempo nessa estrutura, então é importantíssimo a gente saber as estruturas, né, que fazem parte do seio cavernoso, o conteúdo do seio cavernoso. Então, na parede externa do seio cavernoso, nós temos quem? Nós temos o terceiro par, nervo oculomotor, o quarto, nervo troclear. Nós temos a primeira e a segunda divisão do nervo trigêmeo, V1 e V2, ou divisão oftálmica e divisão maxilar, ok? E na parede mais interna, junto ali da carótida, nós temos o nervo abducente. Por que é importante eu saber a localização? Exemplo, se a gente tem uma lesão que vem aqui, um tumor que está empurrando o seio cavernoso, o último nervo que eu espero estar acometido é o abducente, porque ele tem uma posição mais interior no seio cavernoso. Ele está mais na parte de dentro do seio cavernoso, tá? Enquanto os outros nervos, terceiro, quarto, V1 e V2, eles estão bem na parede lateral, parede mais externa do seio cavernoso. E vamos lá, uma condição comum, tá? São as síndromes do seio cavernoso. Uma causa dela é uma fístula, é uma conexão anômala entre a carótida, que passa, né, dentro dessa estrutura venosa, que é o seio cavernoso. É a única situação no nosso organismo onde vai ter uma artéria passando dentro de uma veia, tá? E às vezes, trauma direto, pacientes que tiveram trauma craniano, eles podem desenvolver uma fístula, que é essa comunicação anômala. O que acontece? A pressão dentro dessa estrutura pequena, que é o seio cavernoso, começa a ficar cada vez mais alta e repercutindo clinicamente. Então, se a pressão está altíssima, por exemplo, as veias oftálmicas não conseguem drenar para o seio cavernoso. Logo, há uma estase venosa no olho. O que a gente manifesta? Como que a gente percebe isso? Exoftalmo, que é essa extrusão do olho, quemose, que é o edema, tá? Na conjuntiva do olho, sopro, tá? Porque a gente vai auscultar, né? Essa sopro é a repercussão da carótida, tá? Sobre a veia. A gente às vezes pode fazer manobra de valsalva, quando a gente pede para o paciente, por exemplo, assoprar na sua mão. O olho tende a engurgitar mais, porque você com isso aumenta a pressão venosa, tá? E além disso, você vai ter déficit dos nervos cranianos que por ali passam, que são qual? 3, 4 e 6, que são os responsáveis pela movimentação extraocular. E além disso, hipoestesia no terço superior e médio da face. Tá? Então aqui, olha, uma figura onde a gente vê isso. A hiperemia conjuntival e o exoftalmo, né? A gente vê essa engurgitação, tá tudo vermelho. A quemose, que é o edema da conjuntiva, tá? Você vê que a gente está precisando levantar o olho, por quê? Tá com problema no óculo motor, que faz a elevação da pálpebra. Então, o olho fica caído, tá? E o que é mais marcante nessas síndromes do seio cavernoso? Dor. Dor muito importante por conta dessa ingurgitação venosa. Ok, então já falamos aí de bastante seios. E fazendo conexão da drenagem do terço anterior e médio do crânio e do encéfalo com o terço posterior, nós temos dois seios petrosos, tá? Que são importantíssimos. O seio petroso superior, tá?
que ele está conectando justamente o seio cavernoso diretamente aqui, ó, ao seio transverso, tá? E ele aqui, ó, posicionado bem na porção do osso petroso, a porção petrosa do temporal, e o seio petroso inferior, que liga essa rede de vasos, tá? Que está conectando ambos os seios cavernosos, aqui quase na transição já do transverso com o sigmoide. Ok? E aqui, ó, posição do seio petroso inferior. E ok, tudo isso, tá? Toda essa rede de veias, elas estão se dirigindo para quem? Para a veia jugular interna, que é o alvo final, tá? De toda essa rede venosa que promove a circulação cerebral, tá? Então, no fim das contas, todo esse sangue com baixo oxigênio, ele quer escoar para a veia jugular interna. É o ponto final. Então, existem vários caminhos, tá? Mas com um objetivo final, que é a veia jugular interna. Então, isso aqui é um resumo, tá? Para vocês, não precisa ficar aqui desesperado querendo decorar qual é a ordem, tá? De circulação, mas só para vocês conectarem a aula 1 com a aula 2. Então, existe esse network imenso com vários caminhos e atalhos conectando todo o sistema de veias com o sistema de seios durais, tá? E chegando no caminho final, que é quem? Que é o nosso alvo final? Veia jugular interna. Então, vamos lá. Os highlights, os key points da nossa aula. A gente tem que saber os principais seios. Seio sagital superior e inferior, reto, transverso, confluências dos seios, seio sigmoide, seio cavernoso. Lembrar aqui também dos seios petrosos, que não estão anotados, mas são importantes. E combinar essa interligação entre sistema de veias e sistema de seios durais. Perfeito? E é isso, gente. Perfeito? Era isso que a gente tinha para falar por hoje sobre circulação venosa, tá? Se teve dúvida, se passou muito rápido, volta lá, assista, vai parando. O mais importante dessa aula é vocês conseguirem identificar e entender esse network todo. Perfeito? E se lembrem, problemas a gente está tendo muito, tá? Muito mesmo. As dificuldades a gente está vencendo dia após dia, mas tem hora que dá um desânimo. Mas lembre-se, é muito melhor a gente ser parte da solução do que do problema, ok? Um grande abraço para vocês e até semana que vem. Fui, galera!